Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência em mais esse programa inédito do Vida 3. Mais uma vez estamos aqui com a segunda parte deste episódio com o Pedro Bosco Mota Pinto. Ele é engenheiro eletricista, é também formado em teologia, com mestrado também em teologia e tem uma empresa também de engenharia. Casado com a Elma Correia Mota Pinto, formada em letras, língua portuguesa e literatura e também em direito. E eles têm 41 anos de casado e 3 filhos, como nós já falamos no programa anterior. Nós paramos aqui então, Pedro, quando você estava relatando de um acidente que aconteceu com seus 2 filhos, né, e acabou, infelizmente, levando a sua filha, Aline, né, e o seu filho ficou muito machucado por ocasião daquele acidente. E como é que continua então a partir desse momento? Bem, com o acidente, Oliver ficou muito machucado, quebrou o fêmur, né, e ele então ficou 8 meses, quase 8 meses na cama, deitado com um extensor, para poder, porque ele não podia operar o coração, né, por causa do problema dele cardíaco. E ele então, os médicos falaram que ele ia ficar inclusive com a perna mais curta. E isso trouxe uma preocupação para a gente, que ele já tinha um problema cardíaco e com uma perna curta. Mas conforme, e aí eu vejo que Deus é maravilhoso, porque a gente não tinha Deus, mas Deus, independente de você acreditar nele ou não, ele sempre está operando na nossa vida. E ele então, Oliver, depois que foi crescendo, todo esse osso ficou normal, não teve que usar nada. Oliver cresceu, mudamos de casa. O coração dele ficou bom? O coração dele é dentro da limitação dele normal, ele podia... Tinha vida normal. Só não podia fazer exercícios físicos que exigisse de um atleta. Ele não podia ser um atleta, mas ele poderia competir, mas ele podia nadar, ele podia andar numa bicicleta, ele poderia ter uma vida normal. E assim crescendo, o Oliver cresceu, estudou, fomos morar em outra casa. Vocês conseguiram superar a perda da Aline? A perda da Aline, aquilo foi. Eu comecei a prosperar mais no sentido financeiro e sempre com aquele objetivo de ganhar dinheiro. E quando a gente quer ganhar dinheiro, nós não medimos muito escrúpulo para ganhar dinheiro. Tá? E eu comecei a abrir uma empresa de engenharia na paralelo, larguei o trabalho de carteira assinada e fui me dedicar ao escritório que eu tenho até hoje. E para ganhar dinheiro a gente acaba aceitando o jogo do mundo, né? E o jogo do mundo é propina, é suborno, é o que a gente vê nesse país. Empresários para ganhar dinheiro, achando que o dinheiro vai trazer felicidade. O dinheiro pode até manter sua família, mas não traz felicidade para sua família. Ele não compra felicidade. E assim, dentro desse ambiente, eu comecei a ganhar muito dinheiro. E acabei, já tinha um vício, que eu me viciei em bebida, em cigarro, e acabei me envolvendo. Já o casamento foi o casamento continuou naquele acordo. O casamento naquele acordo, até que um dia, né, Elma descobre que eu estava tendo um envolvimento novamente com uma outra pessoa, e ela então falou que não valia a pena continuar assim. Eu falei, ótimo, então vamos nos separar, me dá o divórcio que eu vou sair. Ela falou, não, o divórcio eu não dou. Por quê que eu não dou o divórcio? Eu falei assim, não, porque eu não quero. Você pode ser, mas eu não dou o divórcio. Só que, quando eu saí de casa e fui viver minha vida, eu me lembro até que comentei com um primo meu. Falei assim, poxa, agora acho que foi de vez. Elma, realmente, eu e Elma acabamos. Ele falou, não reclama não, isso é normal. Ele falou, já estou no 3º casamento, você vai sofrer um pouquinho, mas depois você arranja uma outra pessoa e tudo volta ao normal. Sim. E aí ele falou, eu vou te levar você precisa sair para conhecer novas pessoas, novos ambientes, ir para onde eu fui novamente, para, né, a noitada, para as boates, para as farras, e fui para esse mundo. Meu filho ficou com a mãe e eu então fui viver a vida mundana, né, com dinheiro no bolso, né,
comprei muitas propriedades, cansei de pegar, não vou falar cansei, mas muitas e muitas carros importados, enfim, o dinheiro foi comprando as coisas. Mas, no fundo, é um vazio muito grande, porque que dava um vazio na gente, né? Você, quando não tem uma família estruturada, não tem nada, você sempre tem um vazio. E aí você vai tentar preencher esse vazio, o quê? Nas noitadas, no sexo, na bebida, no vício, no jogo, né? Graças a Deus, eu posso falar isso hoje, nunca fui para dependente químico de heroína, cocaína, maconha, isso eu não cheguei a fazer, né? Mas, do restante, eu conheci, todo o lixo do mundo eu conheci. Nesse ambiente, vivendo nesse ambiente, eu me lembro então, Elma caminhando aí com a vida dela, ela acaba, começou a falar muito, depois das vezes que a gente conversava, ela falava de Jesus. Aí um dia eu até falei, Elma, você é formada, pós-graduada, que é uma pós-graduada em literatura portuguesa, estudando, terminou a advocacia e tudo, e estava estudando para concurso de juíza. Falei, você, com esse negócio de crente, isso aí é besteira, isso aí é o ópio do povo, entendeu? E debochava muito dela nesse aqui. E a gente vivia assim. Um dia eu volto de um congresso de Frankfurt, trouxe para o meu filho um presente, e ele falou, papai, nós podemos jantar? Isso foi no final de abril, no de 1º de maio, véspera de 1º de maio. E aí, então, naquele jantar, ele não estava se sentindo bem e me pediu para levar ele para um médico. Chegou lá, o médico falou assim, olha, ele está com uma pneumonia, ele tem que ficar aqui. O Oliver está com 30 anos, estava com 30 anos de idade. Aos 30 anos de idade, formado, pós-graduado, foi estudar na Espanha, entendeu? Então, tudo que o dinheiro proporcionou dar, eu dava. Você conseguiu? Mas eu consegui dar ele. Faltava 1 mês e meio para casar, apartamento comprado na quadra da praia, todo mobiliado, com carro do ano, tudo direitinho, né? Dentro da minha concepção de... O que era direito? Era direito, achando que o dinheiro de vida próspera. Plena. Eu achava que prosperidade era isso. Plena. Né? Então, para mim, isso era uma vida plena, de abundância financeira. Tá? Então, não importa como eu ganhava o dinheiro, não importa de que maneira o dinheiro vinha, mas eu tinha o dinheiro. E aí, então, o Oliver ficou, no dia 1º, deu entrada no hospital, e no dia 3 de maio, o Oliver falece. Não por coração, com 30 anos, viveu 30 anos e não faleceu por problema cardíaco, faleceu com excesso de anabolizante que ele tomava para poder ficar bombado e ficar forte, e achava que aquilo ali era um padrão de vida que a sociedade impõe para os jovens. E ele então teve parada dos rins, parada do fígado e acabou parando o coração. E hoje eu vejo que foi Deus mostrando, hoje como eu acredito em Deus, hoje eu acredito em Deus, Deus mostrando que ele viveu 30 anos e poderia viver a vida toda, e contrariando todos os diagnósticos médicos, e viveu 30 anos, e veio morrer por causa de uma imposição novamente do mundo, num padrão de vida, num padrão de estética que leva à morte, mais do que qualquer outra droga, é o anabolizante. Ele tomou dose para cavalo, animal, chamada Decadurabolin. Grave esse nome, Decadurabolin. Então o Oliver morre, e eu me lembro que Elma ligou para mim para dar a notícia, e eu, quando cheguei ali, uma coisa que me surpreendeu na Elma. Na primeira vez que eu fui encontrar com Elma, com a morte da nossa filha Aline, Elma estava urrando, desesperada, blasfemando, entendeu? Fora de si como uma louca. Querendo te agredir. Me agredindo. Dessa vez, ela vem em minha direção, chorando. A gente vê que ela estava sofrida, mas transmitia paz. E aquilo me impressionou. Porque ela não veio gritando. Ela não veio do jeito que estava antes. Ela olhou nos meus olhos, falou assim, olha para mim. Olha para mim. E eu olhei nos olhos dela, ela falou assim, o nosso filho, o espírito dele, já está nos braços do nosso Criador.
vai lá se despedir do corpo dele, porque esse corpo vai para o chão e ele vai desaparecer, mas o espírito dele é eterno. Eu fui lá, me ajoelhei ali naquele momento e pensei, eu daria a minha vida, eu daria tudo que eu tenho, eu daria todo o dinheiro que eu ganhei, tudo que pela vida dele de volta. E pensei, o que adiantou ganhar dinheiro? Aonde está a felicidade do dinheiro que eu ganhei? E pensei, o dinheiro só me trouxe, foi infelicidade. Porque, aonde está a felicidade? Eu tive momentos de prazer, não de felicidade. E saí dali pensando em acabar com a vida. Pensando em acabar com a vida. E fui ver a vida dela, fui ver minha vida. Até que um dia... Nesse momento vocês se separaram? Nós já estávamos separados. Eu já estava separado, eu já tinha saído de casa. Sim. Isso já tinha anos de que eu já tinha separado. E aí fui também, né? Separados, nos separamos. E aí até que um dia Elma me liga e me convida para um jantar de uma associação de homens de negócio chamada Donep. E eu fui desse jantar, e naquele jantar perguntou quem, no final, teve um preletor, deu um depoimento da vida, e aquilo para mim não teve nenhuma impacto na minha vida. Mas foi pedido, quem quer fazer uma oração que muda a sua vida? Que pode mudar? Eu falei, bom, a minha vida até aqui eu sei como é que é. Eu estava planejando, eu já tinha desistido de fechar o escritório, tudo, já estava todo arquitetado para eu dar fim na minha vida, porque não tinha mais sentido viver, não tinha razão de viver, nem a minha subsistência, nem a minha existência seria perpetuada, eu pensava. Para que viver? Eu vou acabar com tudo. Aí nessa oração eu entreguei minha vida a Jesus, e a vida começou a mudar até então. E nesse momento, eu me lembro que até chegar nesse momento, aí uma vez ligava para mim, falava de Jesus, falava de... Né, porque ela se converteu antes, e ela então sempre falava de Jesus para mim, antes desse jantar. E eu me lembro que eu debochava muito dela e falava com ela assim, que também vou abrir uma igreja, porque essas igrejas tudo aí, os pastores estão dando fortuna. E ela falava, Deus vai um dia fazer você abrir uma igreja. E quando eu comecei a estudar, né, teologia, quis estudar mais de Deus e tudo, eu comecei a ver que tudo que Deus preparou para a minha vida, eu fazia o contrário. E decidi então seguir o que Deus estava me direcionando. Aí eu fui e comecei a caminhar com Deus. E então um dia ela me chama de volta para casa. Volta para casa. E eu então falei, bom, eu vou arrumar minhas coisas e tudo, e decidi voltar para casa. Quando eu decido voltar para casa, eu recebo a notícia, porque eu tinha também, conforme Deus ia falando, né, através da sua palavra comigo, eu fui tomando certas atitudes para poder aceitar Deus me conduzindo. No escritório, cheguei, determinei, falei com meus sócios, falei assim, olha, de hoje em diante, nós temos um novo sócio na empresa, chama Jesus Cristo, acabou propina, acabou nota fria, serviço sem nota, carteira tem que ser assinada, enfim, fazer as coisas direito. Cheguei também para a pessoa com quem eu estava me relacionando e falei, olha, enquanto eu não tiver minha vida restabelecida conforme Deus quer, eu não tenho mais nenhum contato, nenhum relacionamento com você. Terminei. E então, nesse intervalo, ela me chama para de volta. Eu então falei, tá bom. Só que nessa semana que eu decido voltar, eu recebo a notícia que eu vou ser pai. E fiquei feliz. Só que como é que eu ia falar com Elma? E cheguei e contei para Elma, olha só, você me chamou para voltar, mas tem um fato que aconteceu. Eu vou ser pai. Ela então vira para mim e fala assim, olha, se Deus te perdoou, quem sou eu para te condenar? Volta para casa. E eu voltei para casa. E aí começamos uma nova vida, um novo caminhar com Deus. Né? E eu vi então que Elma tinha aceitado me perdoar por obediência, mas o coração dela ainda estava machucado.
Aí, falando isso com Deus, Deus falou assim: você quer ter uma vida plena e plena com abundância? Se arrepende, pede perdão dos teus pecados e vai se reconciliar com as mulheres da tua vida, da tua infância, da tua mocidade, a mulher que eu te dei, e vai pedir perdão a ela. Aí eu fui, realmente caí em mim e vi que eu estava sendo ainda orgulhoso, prepotente, arrogante, soberbo, porque você que me convidou. Eu não tinha me arrependido. Então, na verdade, você voltou porque ela falou para você voltar. Mas eu não tinha. O arrependimento não estava no seu coração. Não estava no meu coração. Eu podia ter remorso da vida, mas não estava arrependido. Mas naquele momento que Deus falou comigo, aí sim, eu caí em mim e o Espírito Santo me tocou, porque quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E nesse momento o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu me arrependi verdadeiramente e fui pedir perdão a ela. E vi um milagre acontecer na minha vida, na vida da nossa família, que Deus curou o coração. Só Deus pode curar um coração ferido. E aí as coisas começaram a ser diferentes, ter um caminhar diferente, e as coisas então começaram a ter um novo caminhar com Deus. Porque perdoar não é você dizer eu te perdoo, mas você lá e eu cá. Não foi assim que Cristo fez. Cristo nos perdoou, nos lavou e veio morar dentro da gente. E hoje eu posso dizer que somente Deus pode fazer o que fez no nosso casamento. Com toda a perda da Elma, com tudo que eu fiz com a vida dela, as mentiras, os adultérios, Deus perdoar e a pessoa voltar a confiar em você, a pessoa voltar a te respeitar, a pessoa voltar a aquele restabelecimento de quando começamos o nosso relacionamento há 30 anos atrás, pois isso já fazem 10 anos. E isso então só Deus. Hoje eu vejo que quando eu saio de casa, não tem maior felicidade de você ser beijado e ser abençoado pela sua esposa. Você voltar para casa e você ver sua família, sua esposa, seu filho, vir e te ver. Como é que foi seu dia? Deus abençoe sua volta. Que seja bem-vindo aqui em casa. Então, essa alegria de caminhar com Deus é diferente quando você tem Deus na sua vida. Temos divergência? Temos. São pessoas divergentes. Mas quando a gente vê que as coisas estão perdendo o controle, nos damos as mãos, nos ajoelhamos, pedimos a intervenção de Deus, Deus nos atende e a gente consegue hoje ter um relacionamento feliz, com respeito, não só de fachada. E Elma, como é que foi essa luta sua para você conseguir aceitar, não é? O que passou pela sua cabeça para você conseguir aceitar o Pedro do jeito que ele estava e receber ele de volta? E essa luta sua interior também para você conseguir aceitar um homem nessa situação? Pois é, como ele mesmo disse, é somente com a ajuda de Deus. E quando ele encontrou Deus, na verdade, ele estava encontrando Deus de forma intelectual, como há muitas pessoas que têm um conhecimento vasto sobre a palavra de Deus, mas que não são obedientes à palavra de Deus. E era assim que acontecia. Ele estava estudando sobre Deus, mas conversão também ele não tinha. Tinha situações que me deixavam muito chateada mesmo. E qualquer coisa que eu dissesse, ele dizia: para que você me chamou para essa casa? Então por que você me chamou? Era como se toda a responsabilidade daquele casamento fosse meu. Todas aquelas mazelas que aconteceram foi responsabilidade só minha. E eu então comecei a caminhar com Deus, recebi a palavra dentro da minha sala de aula, comecei a me fortalecer e entender que para que o outro seja feliz, que a felicidade verdadeira num casamento é quando o outro é feliz. E eu comecei a ver que eu precisava que ele fosse feliz, porque ele era um infeliz. Ele me maltratava e ele se maltratava, porque no fundo ele também se culpava de tudo aquilo que ele fez. O Espírito Santo que mora dentro de nós, ele nos constrange. Então não precisamos de alguém que diga: você falhou, você errou. Não, você sabe que errou. Não precisa ninguém te dizer.
A coisa de estar lançando ao rosto de alguém algo que ele fez não nos cabe. Nós não somos juízes de ninguém. Só há um juiz. E só um juiz. Só ele é capaz de punir. E ele diz na palavra dele que ele não dá por inocente ou culpado. Então nós precisamos aprender a confiar nesse Deus que é poderoso. Eu recebi os primeiros caminhos que eu tive foi em função também de uma doença. Eu tive um microadenoma na hipófise, eu ia fazer essa cirurgia, iam abrir minha cabeça e eu comecei a confiar em Deus, pedi a Deus, pedi a minha saúde, eu não nasci com isso, agi a minha fé e Deus me curou. Com relação à morte dos meus filhos, da Aline, eu não estava conformada. Era ainda uma dificuldade muito grande, porque a todo instante vinha a imagem da Aline. Eu queria ela morrer, queria me matar. Mas com esse tratamento que Deus me deu, e eu também abri o meu coração para Ele, porque também precisamos querer. O nosso Deus, Ele é suave, Ele é cavalheiro, Ele é simples, e Ele, o tempo todo, Ele quer saber se nós também estamos de acordo com Ele. Nós temos que abrir. Tem uma porta que só é aberta dentro de nós. Então Ele quer saber se nós queremos abrir essa porta para Ele. O dia que eu resolvi abrir essa porta, eu estava na minha sala de aula dando aula de figuras de linguagem. Eu precisava trabalhar a linguagem conotativa, uma linguagem mais rebuscada, onde o aluno precisaria interpretar para ele discernir um texto poético de um texto não poético. Eu precisava trabalhar a estrutura de um poema, falar de rima, métrica, versos, e descobri uma música, uma letra de música que eu poderia explorar bastante a linguagem conotativa. E essa letra de música era do Renato Russo. Ele diz no refrão dessa música, da letra Pais e Filhos, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Eu então comecei a meditar nessa letra e levei essa letra para fazer um trabalho na escola e fiz. Fiz uma prova, preparei uma prova, os alunos gostaram muito do trabalho, os professores trabalharam de forma integrada, até que os alunos me pediram mais uma letra de música. E eu levei então um CD para que eles escolhessem aquela letra de música. E eles então escolheram a seguinte letra, né? A seguinte música do Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E um aluno levantou o dedo e disse: não é do Renato Russo essa letra. Eu falei: como não, meu filho? Essa banda está fazendo sucesso na América Latina, tá? Esse compositor, ele tem várias letras muito lindas. Não é, professor, eu vou provar. E ele foi na mochila dele, pegou, pasmem, a Bíblia. Um livro que eu tinha na minha casa, fechado, amarelando. Quando eu abria no Salmo 91, no Salmo 23, e eu não sabia também esses dois salmos. Mas naquele dia eu prestei mais atenção naquela letra do Renato Russo. E quando ele veio para minha mesa e abriu a Bíblia, ali estava Coríntios 13, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios sobre o amor, que diz, né, eu não sei o texto inteiro, mas ele começa dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que tange. Seria seco, seria oco, seria frio. Essa é a interpretação. Ele vem discorrendo a respeito do amor de uma forma tremenda e profunda. Eu nunca tinha lido algo tão lindo sobre amor. Ele diz que ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor nada adiantaria. Mesmo que eu desse todos os meus bens, vendesse os bens e desse aos pobres, também nada valeria. E ele diz que o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo suporta. Aquilo ficou em mim, tudo suporta. O amor é paciente, o amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Ciúmes não vem do Senhor. E no final desse texto ele diz de uma maneira brilhante
que permanecem em 3 coisas. É o tripé para uma vida cristã: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, mas o maior deles, o dom supremo, é o amor. E ali eu chorei muito, comecei a chorar. Esse aluno que me mostrou a Bíblia, me abraçou e chorou comigo, disse que ele também tinha tido um encontro com o Espírito Santo. Foi saindo aos poucos os alunos e um ficou olhando para nós, veio na nossa direção e nos abraçou. E disse assim: professora, tem um texto. Eu já quis falar com a senhora a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, mas a senhora nunca nos deu atenção. E eu então perguntei: que texto? Você também recebeu o Espírito Santo com esse texto? Foi. Mas tem um texto, professora, que ai do homem que não conhecer. E eu então, ali, chorando, soluçando, eu queria saber que texto era esse. E ali mesmo ele folheou e me apresentou Lucas, no capítulo 12, nos versículos 8 e 9, que diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante do homem, o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus, mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eu li esse texto soluçando e eu logo, imediatamente, porque eu vivia numa religião, eu tinha uma religião e caminhava por tantos outros lugares. Toda vez que um aluno vinha: professora, eu posso botar jorei em você? Pode. Posso levar seu nome para botar no pé de não sei aonde? Pode. Todo caminho leva a Deus, eu dizia isso. Até que, nesse dia, eu vi que só tem um caminho. Naquele dia, eu estava tendo um encontro com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu disse para ele: eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo. Mas ele disse: não, senhora, todos nós temos o Espírito Santo, mas comunhão com ele, aceitá-lo, ter encontro com ele, não são todos não, professora. A senhora está tendo hoje aqui. Por isso que eu estou dizendo à senhora: ai do homem que não conhecer o outro texto, porque é preciso uma confissão. Eu falei: qual é a igreja que eu tenho que ir? Eu estava acostumada a ir a uma determinada igreja. Eu era de uma determinada religião. Ele disse: não, senhora, lê de novo. Naquele dia eu vi autoridade na voz daquele jovem, tão jovem. Ele disse: lê de novo. E eu então li de novo, que era para confessar diante dos homens. Eu falei: mas como eu vou fazer? Eu não sei. Nós vamos ensinar, professora. Repete, apenas repete. Põe a mão no seu coração. Eu pus a mão no meu coração e fui falando com Deus aquilo que eles diziam e eu repetia. Eu confessava Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A minha vida sofreu uma transformação muito grande a partir dali. E eu comecei a buscar nas igrejas também, ouvir pastores, palavra de Deus. Porque aonde eu ia, eu lia folhetos. E eu queria ler a Bíblia, porque a Bíblia ali é a verdade, né? Então eu comecei a entender que a minha carne falava muito mais alto do que o Espírito. E é só no Espírito que eu poderia discernir. Eu vi que meu marido precisava da minha ajuda. Vejam, queridos, uma família que tinha tudo para dar errado. Inclusive com alguns adicionais aí, né, Pedro e Alma? Tragédias em relação aos seus 2 filhos, perda de 2 filhos, né? Um homem distante do lar, buscando a sua felicidade no trabalho e na riqueza. É uma esposa que, apesar de tudo, se manteve fiel e se manteve no seu papel de esposa. Mas ainda tinha que existir um outro ingrediente. Deus tinha que entrar verdadeiramente nessa família. Deus tinha que entrar na vida da Elma primeiro e depois, a partir da Elma, Deus começou a trabalhar na vida do Pedro. E aí tudo aquilo que foi perda, né, foi feito uma restauração para que eles pudessem estar aqui hoje compartilhando essa experiência com vocês. Hoje, 40 anos de casado, não é isso? Isso aí. 40 anos de casado, juntos, levando a palavra do Senhor, testemunhando essa história terrível, mas uma história de sucesso. Uma história que tem muitas perdas, mas uma história que tem um final feliz. Então não importa o que você esteja passando, não importa qual é o momento da sua vida hoje, entenda que se você recebeu o Senhor Jesus Cristo, assim como aconteceu na vida deles, você vai ter um final feliz. Não importa qual capítulo que você esteja vivendo hoje, pode ser o mais trágico possível, não importa, Deus tem algo